Olá, pessoal. Estamos dando início ao nosso curso de intervenções em suporte avançado de vida, aqui do NEP do SAMU Ceará. Sou instrutora desse núcleo de educação permanente, sou Aparecida Rocha, enfermeira, e vamos estar conversando hoje sobre um tema assim, que, a meu ver, é um tema de muita importância para a equipe de enfermagem. Mas não deixa de também causar interesse nos outros profissionais da equipe, tá? Então, hoje nós vamos estar iniciando conversando sobre todos os temas, todos os medicamentos que nós temos na nossa gavetinha, da nossa USA, tá, gente? E eu tentei colocar em ordem alfabética para ficar mais didático, ok? Os objetivos da nossa aula de hoje vai ser ampliar esses conhecimentos para essa equipe de enfermagem sobre a administração do medicamento, prevenir e minimizar complicações relacionadas à terapia medicamentosa, minimizar interações e incompatibilidades ocorridas na administração de fármacos, tá? Eu não vou estar usando máscara, mas a equipe que está do meu lado está cumprindo com todas as orientações de segurança, tá? A equipe está toda de máscara, eu estou distante deles a mais de 2 metros, e por isso eu vou ficar mais à vontade com vocês, tá? Para ficar até mais... Então, assim, estou começando pelo ácido acetil salicílico, medicamento que todos conhecem, né? O AS, tão conhecido AS. E o ácido acetil salicílico, eu estou falando dele só para lembrar que nós, dentro da nossa ambulância, a gente tem esse medicamento, esse comprimido. Aqui no Brasil, nós não temos nessa dose que está aparecendo aí de 160 a 325, a nossa dose que a gente vai ter menor é de 100 miligramas, tá? É o ASzinho infantil. E aí, gente, a gente vai estar usando nos pacientes com infarto. Aquele paciente que nós atendemos com síndrome coronariana aguda, dor precordial, mesmo sem ter um diagnóstico ainda de infarto, a gente já vai poder fazer o AS, 2 a 3 comprimidinhos para esses pacientes, tá? Não vamos usar o AS revestido, tá? Lembrando que ele tem uma ação antiagregante plaquetária, então ele é importantíssimo na hora que o paciente começa a dor, eu já posso fazer esse medicamento porque ele já vai impedir, ele já vai ajudar a esse paciente não reinfartar. Assim nós vamos falar também lá no AVC, porque a importância do AS, tá certo? E assim... eu queria lembrar para a equipe de enfermagem que temos que ter um cuidado importante porque ele pode causar broncoespasmo naqueles pacientes asmáticos, tá, gente? Só lembrando, o paciente asmático tem um cuidadinho em todos os sentidos, né? Na hora que a gente vai fazer a nossa história sampla, o asmático a gente vai ter alguns outros cuidados, tá? E a outra coisa que eu queria lembrar para a enfermagem, que às vezes é confundido com anticoagulante. O antiagregante, ele, na verdade, ele desagrega, ele impede que as plaquetas se agreguem para formar o coágulo. Então, nesse caso, nossos pacientes que usam AS, se eles tiverem que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, nós vamos fazer uma drenagem torácica, nós vamos fazer uma traqueostomia de urgência. O paciente que usa AS, ele corre um risco muito grande de sangrar e ele vai sangrar se ele não tiver suspendido pelo menos 7 dias de suspensão desse medicamento. Porque quem produz uma nova população de plaquetas é a medula, e ela leva 7 dias para uma nova população. Então, todo enfermeiro e técnico de enfermagem precisa saber disso. O paciente chegou, vai fazer um procedimento cirúrgico, na minha história sampla, eu descubro que ele usa AS, eu preciso comunicar à equipe de cirurgiões, porque esse paciente provavelmente vai suspender a cirurgia pelo menos por 7 dias, enquanto essa ação do AS desaparece da corrente sanguínea, tá? O segundo medicamento que eu estou falando para vocês aqui é um medicamento que para mim é novo aqui no SAMU, porque eu me ausentei da assistência há 2 anos e depois desses 2 anos esse medicamento entrou na nossa intervenção. O Transamin, ácido tranexâmico. O Transamin é conhecido pelo nome Transamin, é mais fácil. Ele é bem conhecido, só que ele não fazia parte da nossa medicação de urgência, porque, né, aqui no atendimento pré-hospitalar. Mas grandes estudos vêm mostrando o benefício desse medicamento nos politraumas, nos pacientes traumatizados com aqueles riscos de sangramento interno ou de sangramento externo mesmo. Aqueles pacientes,
Os estudos têm mostrando que se ele for usar, o medicamento for feito em menos de 3 horas do trauma, daquele momento da lesão até 3 horas, aumenta a sobrevida desse paciente, corrige a questão da hemorragia, tá? Então, eu queria estar falando para vocês, eu vou deixar material para que vocês estudem, não vou estar entrando em detalhe do slide completo, mas eu quero que vocês estudem em seguida, mas eu vou estar falando para vocês do que mais importa. Então, como é que a equipe vai preparar, quando é que vai usar? Sempre que eu atender um trauma com risco de sangue, que eu percebo que ele pode estar com clínica de hemorragia, com menos de 3 horas. Após 3 horas é totalmente, não é indicado fazer pelos riscos de morte desse paciente, porque aí vai hipercoagular e o risco de ele morrer é maior. Então, menos que 3 horas ele só traz mais benefícios. Eu estou seguindo o protocolo transfusional do IJF, porque nós do SAMU ainda não temos um protocolo de uso do Transamin no trauma, tá, gente? Nós vamos estar com uma ampola que contém 5 ml, cada ml dessa ampola tem 50 miligramas. Então, e a dose de ataque que eu vou estar utilizando na hora de fazer essa medicação, eu vou precisar de 1 grama desse medicamento. Se cada ampola eu tenho 250, eu vou precisar de 4 ampolas. 4 ampolas, eu vou estar diluindo em soro fisiológico e fazendo rápido, ou seja, eu boto diluo em soro fisiológico e abro a torneirinha do equipe, tá, gente? Eu abro totalmente para ela entrar rápido, sempre com menos de 3 horas. Aqui eu comecei a fazer uns cálculos, porque lá na frente eu vou pedir para que vocês façam uns cálculos sobre a dose do medicamento, tá? Só mostrando aqui, se uma ampola tem 250, só mostrando como fazer a regrinha de 3. Se uma ampola tem 250, X ampolas terão 1000 miligramas, que é o grama que eu preciso. Só para a gente comecei aqui a fazer um exercício, porque lá na frente eu vou estar cobrando de vocês que vocês façam os cálculos, tá? Então, o Transamin é isso, basicamente isso. Só lembrando a vocês que não é indicado fazer doses repetidas, é sempre uma única dose. Então, é essa dose e as outras doses são doses de manutenção. A dose de bolos direto na veia, bolo significa direto na veia, tá? Pode ser pura ou pode ser diluída. Aquele que eu faço direto na veia, eu vou estar chamando de bolos. E a administração pré-hospitalar deve ser claramente comunicada no serviço onde eu vou entregar esse paciente. A equipe que recebeu esse paciente precisa saber que esse paciente usou esse medicamento. Porque se ele tiver um risco de formar trombos ou qualquer coisa, ele sabe o que aconteceu com esse paciente, tá? Então, no IJF, por exemplo, eles usam adesivos, pulseiras para identificar o paciente que usou o Transamin. No paciente com hemorragia, o controle de sangramento, que o paciente está sangrando. Eu tenho como estancar esse sangramento ou reanimar esse paciente se ele parar, continua sendo a prioridade, não é fazer o Transamin. Então, tem um sangramento que eu posso fazer o controle, eu vou fazer primeiro o controle, enquanto outra pessoa vai preparar o Transamin, tá? Ele não tomou a frente da prioridade em comprimir aquela área de sangramento, né? Aquela lesão, aquele vaso, ou no caso da RCP, se o paciente estiver parado, eu preciso dar prioridade. Adenosina, esse medicamento eu precisava falar para vocês sobre ele. Isso aqui é um dos medicamentos que, assim, a meu ver, quando você lê sobre ele, quando você lê a bula desse medicamento, ele diz que a gente precisa ter um cuidado especial, mas não fica claro, né, para nós que cuidado especial é esse. Vamos lá. Ele é um cardioversor químico. O que seria isso? Aqueles pacientes com taquiarritmias, aquelas taquicardias que você pode encontrar um paciente de trauma sofrendo uma taquicardia dessas, que surge de repente, um ataque supra, que a gente chama paroxística, surge de repente. Esse paciente ele precisa ser tratado imediatamente. Ele estava lá com uma frequência de 90, 80 e pouco, de repente você olha para o monitor, ele está com frequência de 180, 200 e pouco. Esse paciente precisa ser tratado imediatamente. Pode ser um paciente cardíaco e pode ser um paciente de trauma que é cardíaco. Eu estou transferindo um trauma que aparece uma arritmia dessas. Eu vou precisar usar um cardioversor. Esse medicamento ele vai fazer o quê? Ele vai
ele vai ter uma propriedade de... É como se ele resetasse todas as informações que o coração está recebendo, os estímulos, para voltar ao estímulo sinusal, né? Que é a nossa nosso marca-passo fisiológico precisa voltar para o marca-passo fisiológico. Então, na hora que eu faço esse medicamento, o coração ele vai dar uma parada, você vai ver aquele ritmo bem acelerado. Quando nós administramos o medicamento, que ele chega no coração, o paciente faz uma sistolia. É a hora que o profissional se apressa pensando, esse paciente vai voltar ou não vai voltar? Então, eu quero lembrar vocês quais cuidados a enfermagem precisa ter, tá? Muito importante, a enfermagem precisa fazer eletro antes e depois do medicamento. Esse eletro antes, gente, ele vai ser um documento de que meu paciente tinha aquela arritmia, por isso foi feito tal medicamento. Somente administrar na presença do médico. Isso eu estou falando, para o SAMU é claro que eu vou administrar com o médico dentro da minha ambulância. Mas eu quero, nem todo profissional que trabalha com a gente trabalha só com a gente, trabalha fora em hospital, em UPA, e eu vejo muita gente comentando que fez adenosina, o médico estava lá no consultório, estava lá no repouso de faça adenosina. Eu não posso fazer jamais. A adenosina eu só posso fazer com a presença do médico. Sempre deixar material de RCP pronto. Vou fazer uma adenosina, é um paciente acordado, taquicárdico, conversando comigo, mas ele vai ter uma parada. Entendam isso. Ele vai sair da parada, mas ele vai ter um momento onde ele vai parar. Então, eu preciso ter material de PCR pronta, tá? Então, vamos lá. É o carrinho de parada, é o meu material ali. Aqui só mostrando no algoritmo da taquicardia, que nós vamos ter lá na frente dessa aula, só de taquicardia e bradicardia. No algoritmo da taquicardia, mostrando que eu vou estar, no caso da arritmia X, eu vou estar usando adenosina, tá, gente? Se ela não resolve, eu vou ter que estar usando a cardioversão elétrica, que é a terapia elétrica que a gente vai estar incluindo na aula seguinte, tá? Na próxima aula a gente vai estar incluindo as terapias elétricas. Uma delas é a cardioversão, tá? Que aqui eu vou estar usando um cardioversor químico, lá a cardioversão elétrica, ok? Mas um dos cuidados que eu não te falei ainda, somente vou aspirar o medicamento dessa ampola no momento de introduzir no paciente. Porque ela, na hora que eu aspiro, que eu tiro ela desse frasco, a meia-vida dela é de 10 segundos. 10 segundos. Então, se eu aspiro e deixo na minha seringa, eu vou estar perdendo esse medicamento. A ação dela se perde ali dentro da seringa. O que eu faço sempre, gente? Sempre eu não vou diluir, ela é prontinha, aspirei e introduzi. Eu vou sempre ter um conector de 3 vias naquele acesso, 3 vias, ou pelo menos um extensor com 2 vias, tá? E aí, numa das vias, eu vou ter que colocar uma seringa com 20 ml de soro fisiológico, para fazer um flash, numa das vias do three-way. Na outra via, eu vou deixar ela abertinha lá, prontinha. Doutor, posso fazer agora? Se ele disser pode, quebrei, aspirei, introduzi e fiz o flash. E aí já elevo o braço do paciente por 10 a 20 segundos. Vocês percebem que, olha, eu sou uma pessoa boa de demonstração, as veias cheias, mas no momento em que eu elevo, ó, o retorno venoso é muito mais rápido quando eu elevo. Então, eu preciso apressar esses 10 segundos que essa medicação tem, eu preciso ajudar. Eu, colega, eu que estou administrando, eu técnico de enfermagem ou eu enfermeiro. Esse é o cuidado mais especial, que o livro diz assim, administre imediatamente, mas o imediatamente na nossa cabeça, às vezes, não fica muito claro. O claro para vocês é o que eu estou dizendo, viu? Porque se você não faz isso, o que vai acontecer? Ao quebrar a ampola, eu faço o flash em seguida e elevo o membro desse paciente, tá? Aqui é só para a gente estar fazendo um resumozinho. E digo para vocês, eu só posso administrar 2 vezes. A primeira vez é uma ampola, que tem 6 miligramas, e a segunda vez não resolveu. O paciente não voltou como eu gostaria daquela arritmia para um ritmo sinusal. Eu vou precisar repetir, mas somente uma vez. Dessa segunda vez, eu já faço 2 ampolas, ou 6 miligramas, né, no caso, 12 miligramas.
E aí, gente, se eu não tiver esse cuidado que eu acabei de falar para vocês, eu vou perder medicamento e o paciente não vai resolver o problema dele e ele vai ter que se submeter a um choque elétrico ou a cardioversão elétrica porque um cuidado simples que eu desconhecia. Ok, gente? Muito bacana a gente ver isso, o paciente sai assim maravilhosamente acordado, viu, gente? Fora de série, né? Eu só preciso orientar esse paciente que ele vai sentir um mal-estar. É interessante que vocês saibam que ele tem uma sensação de aperto no peito, ele tem uma sensação de morte, exatamente na hora que o coração faz a sistolia para retornar para o ritmo sinusal, ok? Então, eu preciso orientar o paciente isso. E os idosos, só lembrando aqui, desde o começo eu estou falando em idosos, lá na frente eu falo maior que 75 anos no infartado, nos protocolos a gente vai estar falando, lembrando, idosos, nós da equipe de enfermagem, nós que trabalhamos e temos nossos idosos da nossa casa, lembrar, idosos, quando se trata de tratamento medicamentoso, é o cuidado que eu tenho com a criança. O metabolismo dele ainda passou a voltar, está lento, as doses vão ser sempre menores. Eu tenho visto situações em idosos de complicações, não pela doença, mas pelo medicamento. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Pronto, a adenosina, para mim, esse recado era muito importante para vocês, a adenosina. Agora, eu queria lembrar para vocês do outro medicamento também com a letra A, a atropina, conhecida nossa, até bem pouco tempo atrás ela entrava em todas as nossas reanimações cardiorrespiratórias. Desde 2010 foi tirado, né, por visto que ela não estava ajudando na reanimação. E ela hoje está sendo indicada só na bradicardia sintomática. Naquelas crianças que têm bradicardia menor que 60, que já é considerada até parada, a gente vai fazer, vai ver em outro momento. E também, gente, quando recebe um paciente com intoxicação por envenenamento por orgânico fosforado. Ela é o antídoto desse envenenamento, do veneno, tá? Então, posso administrar por via intravenosa, intramuscular, pela subcutânea, intraóssea e endotraqueal. Nunca vou diluir, ela é purinha, tá? A dose dela, vocês percebem que ela é uma ampolinha pequena, só com 1 ml, 0,25 miligramas, tá? Vamos ver qual é a dose que eu vou estar fazendo. Ela pode ser feita em tubo endotraqueal, como eu já falei. Lembrando aqui, desde já, todo medicamento que eu vou fazer por tubo orotraqueal ou endotraqueal, a gente vai fazer a dose dobrada. Se eu usava uma ampola pela via intravenosa, pelo tubo eu faço 2 ampolas, sempre diluindo em 20 e em seguida eu vou ventilar com nossa BVM, ventilar, para que esse medicamento consiga chegar aos alvéolos e ser absorvido, tá? Ok? Sempre dose vai ser dobrada e as novas diretrizes têm recomendado que essa via deve ser a última opção. Antigamente era mais comum indicar, mas ela já não está. Se eu não tiver outra opção de forma alguma, aí eu vou para essa via, tá? Mas ela não é. Então, assim, a dose, né? Nós vamos, como eu disse para vocês, é 0,25 que tem aqui dentro. Nós vamos sempre fazer 2 ampolas, sempre vão ser 2 ampolas na bradicardia do adulto. Sempre 2 ampolas direto na veia de 3 a 5 minutos, eu estou repetindo, tá? E a dose máxima da atropina, esse é um cuidado para o médico, mas a enfermagem sabendo, ela vai estar ali também ligada, porque bradicardizou, fez, daqui a pouco se perde no tempo e já estou com muito mais de 12 ampolas, que dá exatamente 12 ampolas. Eu não posso estar fazendo, tá, gente? Altamente tóxica quando eu passo de 12 ampolas. E aqui no paciente que sofreu envenenamento por organo fosforado, a gente tanto vai fazer intramuscular, pode fazer intramuscular, atropina, como a gente vai fazer a solução na veia do paciente. Sempre vai ser diluído em soro glicosado, tá, gente? E aí vamos precisar de 94 ampolas. Então, o nosso SAMU jamais vai atender, vai tratar, fazer a dose de manutenção. Ele vai precisar parar em um hospital, vai fazer a dose de ataque intramuscular, e a dose de manutenção ela vai precisar fazer no hospital que tenha as 94 ampolas, sempre em soro glicosado, em 106 de soro, e vou fazer essa dose de manutenção. Esse paciente, ele sendo atendido a tempo, gente, é um verdadeiro milagre esse medicamento, porque a gente sabe como as sequelas que os pacientes sofrem por esses envenenamentos, né?
e quando ele é tratado a tempo, é como se revertesse muito mais rapidamente. Tá? Em pediatria, eu não vou, a dose é bem mínima, depois em outro momento eu vou, no último dia de aula nós vamos ter um dia só para cálculos e questões de concurso, que eu vou colocar em simuladão de teórico, nós vamos fazer isso, e a gente vê como as doses bem mínima, né? E a gente vai aprender a calcular, que eu já fiz uns cálculozinhos para vocês me acompanharem, para ir se acostumando. Só lembrando o nosso algoritmo desse ano, 2020, da bradicardia com o uso da atropina, tá? Se ela é ineficaz, eu já vou usar o quê? Eu já vou estar usando, gente, marca-passo, ou seja, uma terapia elétrica, que eu iria falar, porque nessa aula eu já vi que não dava, então eu coloquei dentro da nossa aula de manejo de equipamentos. Então, assim, só para a gente, lá na frente nós vamos ter uma aula detalhada só sobre a bradicardia e taquicardia. Inclusive, nós vamos estar lançando um protocolo do SAMU Ceará para esses dois atendimentos, né, dessas duas situações clínicas. E eu deixo para que vocês pesquisem essa minha perguntinha aqui, que é questão de concurso. Eu vou deixar para que vocês pesquisem quais os medicamentos que podem ser administrados por via endotraqueal. Quais são eles? Na nossa emergência, eu tenho um paciente que não consegui acesso venoso, eu não tenho material para intraósseo, e aí eu só tenho um tubo. Então, que medicamento eu posso fazer por ali? Vocês pesquisem, lá no último dia a gente está junto com vocês, conversando sobre essas respostas. A amiodarona, outro medicamento que tem um cuidadozinho bem especial para a gente falar. Parece-me, né, a impressão que a gente tem é que esses medicamentos são tão bacanas, tão simples, aspirou e jogou na veia, mas na verdade tem cuidados especiais. Vocês viram a adenosina? A amiodarona, eu quero lembrar vocês, um cuidado bem simples que eu vou estar falando. Lembrando para vocês que a amiodarona, ela está entre os medicamentos da parada, lá na RCP, que a gente vai ter aula, na terceira aula da gente, a RCP, a gente vai estar falando da RCP, onde eu uso a amiodarona quando os pacientes fazem parada por fibrilação ventricular ou fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, nós vamos estar usando a amiodarona. No algoritmo está bem interessante. Depois do terceiro choque, a gente já usa a amiodarona. E aí, como é que eu uso? Gente, 300 miligramas. Só para lembrar, a nossa ampola, ela tem 50 miligramas por ml e ela é composta por 3 ml, tá? 3 vezes 50, 150. Então, no caso, eu preciso de 300, precisarei de 2 ampolas. 2 ampolas eu vou diluir em 20 ml de soro. Eu deixei os 30 ml ali, porque se cair em prova, vocês não vão estranhar. Mas nós não temos seringa maior que 20. Então, de 3, eu vou diluir em 20 ml ou em 30 de soro fisiológico e vou fazer direto na veia. Tá? Sempre direto na veia. E as segundas doses, a gente vai estar fazendo doses a metade e vai seguindo. Nas arritmias, a gente tem outras doses que também a gente não precisa decorar a dose, porque quem prescreve o medicamento e a dose é o nosso colega médico, tá? O algoritmo que mostra o momento que eu vou estar usando a amiodarona, lá depois do terceiro choque, a gente vai estar conversando na aula de RCP. E o cuidado que eu queria demonstrar para vocês. A amiodarona, ela vem provar para nós, colega da equipe de enfermagem, principalmente, que nós aprendemos nos nossos cursos, que quando a gente vai diluir o medicamento, a gente não pode diluir fazendo pressão forte, dentro do diluente dentro do soluto, se for o pozinho, e nem dentro de outro diluente, de outro soluto, de uma solução, formar a solução. Então, por quê? Porque eu quebro molécula do medicamento. Quando eu faço, que só um parêntese, quando eu coloco um aerosol para o paciente, com medicamento ali dentro do aerosol, e que eu abro aquele fluxo de oxigênio muito alto, eu faço uma pressão tão grande ali dentro que eu quebro as moléculas. Eu fico fazendo só soro para o paciente. Então, quero lembrar vocês, da mesma forma, é medicamento injetável. Quando eu faço isso aqui, gente, ó, vocês viram a rapidez que eu fiz, né? Olha aí. O que é que acontece com o medicamento? A pressão que eu dei. O que é que acontece com o medicamento? A espuma. Isso eu já quebrei
parte das moléculas, eu não sei se quebrei todas, eu não sei quanto do medicamento eu vou estar fazendo. Eu vou dar até uma balançadinha aqui só para vocês verem, porque eu já fiz isso. Esse soro é um soro que eu já usei na aula passada. Olha para aí, gente. Vocês viram como ele está lá a espuma, ó. E aqui, quando eu for fazer pelo soro, olha, vai descer para a veia do paciente, é o quê? Soro. O medicamento em si, se você passar 3 dias com esse medicamento lá pendurado, se você fizer isso aqui, você vai ver a espuma lá ainda. Ou seja, boa parte do medicamento eu perdi. Cuidado de enfermagem. Por isso é que no início, o nosso curso, a intenção era dar o curso para técnicos e enfermeiros, equipe de enfermagem. Mas não custa nada a equipe ter um conhecimento como esse, tá? Porque isso não tem literatura. A gente aprende no dia a dia. E esse é um medicamento que prova para nós que fazer pressão mostra, ele visivelmente eu vejo o resultado. Ok? Só isso que a gente chama bem atenção, né? O outro medicamento que chama a nossa atenção bastante é o bicarbonato de sódio, ou seja, os medicamentos de urgência, eles têm uns cuidados especialíssimos. O bicarbonato de sódio, gente, nós vamos utilizar quando? Só naquelas paradas bem prolongadas. Eu reanimei o paciente, ele saiu, parou de novo, saiu, parou de novo. Aquela parada prolongada é sinal que ele vai fazer acidose. Não tenha dúvida, ele vai fazer acidose. Nessa acidose respiratória e metabólica, eu vou corrigir com bicarbonato. Tá? Então, naquelas causas reversíveis da RCP, a gente vai estar falando sobre ele. Então, o bicarbonato, o maior cuidado que eu preciso falar para vocês é que ele interage com quase todo o medicamento. Ele é incompatível com quase todas as drogas. O que significa interagir incompatível? A incompatibilidade, ele anula a ação do outro. Por exemplo, eu fiz aqui uma adrenalina. Não fiz o flash. Quando eu faço o bicarbonato, que ele se encontra com a adrenalina dentro do vaso, ele anula a ação da adrenalina. E o que ele pode fazer também? Pode também ter interação, como é isso aqui, ó. Esse aqui eu já preparei há pouco tempo para mostrar para vocês. Eu peguei bicarbonato e aspirei, depois aspirei um pouco de fenitoína. Olha aí o que aconteceu. Dentro do vaso isso acontece, né? Então, só para lembrar para você, se eu diluo um medicamento e ele muda de cor, gente, não faz na veia, pelo amor de Deus. O outro que eu peguei foi o bicarbonato com outro medicamento que agora eu esqueci aqui, e ele fez esse precipitadozinho que vocês estão vendo aqui na seringa, ó. Estão vendo tipo um cimentozinho. Então, gente, o que é que eu quero lembrar vocês? Bicarbonato, eu vou estar usando, tá? Indicações de quando é que eu uso. No tratamento da acidose, na causa reversível da acidose. E eu digo para vocês que eu vou sempre ter um cuidado muito grande no controle da infusão e para ele não se unir a outro medicamento, tá bom? Sempre eu vou lavar um acesso antes e após eu usar o bicarbonato. Sempre, em qualquer situação que eu for usar. Lembrando aqui que ele é incompatível com quase todos os fármacos, tá? Agora vamos falar um mais tranquilinho aqui, né? O clopidogrel, o comprimido de clopidogrel, ele tem a mesma ação do AS, é um antiagregante plaquetário. Eu só vou usar também no nosso carro, nos pacientes com infarto, tá certo? Só para lembrar aqui, mais uma vez falando da idade, o paciente mais jovem vai usar uma dose maior de 300 miligramas, no caso que ele tem 75 miligramas a 4 ampolas ou 4 comprimidos em todos eles, tá? E no paciente de maior que 75, nós vamos usar só um comprimido de clopidogrel. Todo paciente, nós vamos ver que todo paciente infartado, nós vamos usar tanto o AS como o clopidogrel. O deslanosídeo é um outro medicamento que vocês também têm no carro, nós temos no carro, é um digitálico que nós vamos usar em algumas arritmias supraventriculares, tá? Não tem muito cuidado para falar sobre ele, mas como ele estava no carro, eu coloquei. Dispensa diluição, mas se alguém diluir até em 10, ele não vai ter alteração nenhuma, tá? Dexametasona porque está lá, mas não tem muitos cuidados, não tem nenhum cuidado especial para eu estar falando da dexametasona. Eu só coloquei um cálculo aqui para que vocês fizessem em casa. O frasco da dexametasona, eu não tenho ele aqui, mas ele tem 2,5 ml,
4 miligramas por ml. Eu preciso administrar 4 miligramas, eu aspiro 4, só para vocês acordarem, tá? Aqui eu sei que a minha pergunta foi quase que muito óbvia, mas eu estou pedindo só para que vocês acordem para o cálculo na hora de administrar. Tá certo, gente? E a diluição, depois a gente vai vendo. Em bolos eu posso fazer até em 10 ml, ok? O resto vocês vão... A dobutamina. Eu vou apresentar agora na sequência 3 medicamentos que são vasopressores, vasoativos. Eles vão ajudar a nível vascular para ajudar a melhorar a pressão do coração, melhorar a pressão arterial, tá? Melhorar a frequência cardíaca. Então, a dobutamina, para quem conhece, para quem não conhece, esse medicamento que ele vem em 20 ml a ampola grande, a maior ampola que nós temos. Ele está em 20, e só lembrando, todos esses fármacos vasoativos, quando eu vou fazer dose para fazer manutenção do paciente, eu não posso fazer direto na veia, eu vou estar fazendo uma solução de 250 ml, tá? Sempre. Eu vou pegar soro com esse medicamento e ter 250 ml da solução. Esse aqui, por exemplo, é 20 ml. Eu vou precisar de quanto de soro para fazer 250? 230. Então, eu pego 230 de soro, faço essa junção, eu vou ter 250 ml. Como eu tenho 250 miligramas aqui, eu vou ter 250 miligramas e 250 ml. Quando corre lá, digamos, correu 150 ml da solução, correu 150 miligramas da solução, que é 1 miligrama por ml. Tá? E tem a forma da gente também fazer ela concentrada. Eu diminuo o soro e aumento as ampolas. Para aqueles pacientes renais que não podem fazer muito líquido. Não infundir simultaneamente com bicarbonato, nem ele, nem um outro medicamento, tá? Se infundido em veia periférica, vamos atentar para sinais de febrite e necrose, porque é seríssimo quando extravasa esses medicamentos, tá? Quando eles saem do vaso, a enfermagem precisa vigiar direto o acesso venoso, enquanto não muda para um acesso central, porque é lá que ele tem que ser feito, em acesso central. Mas nós, no carro, a gente vai funcionar acesso periférico, vamos fazer até chegar ao hospital. Tá? No hospital, a equipe precisa urgentemente tentar um acesso central. Se tiver cansativo para vocês, eu vou continuar mais um pouquinho. Vamos dar só um intervalozinho daqui a pouco, mas eu queria mostrar para vocês o outro medicamento parecidíssimo com a dopamina, com a dobutamina, a dopamina. Nós vamos estar utilizando 5 ampolas, exatamente porque cada ampola dessa, gente, tem 50 miligramas, com 50, com mais 50, com mais 5. São 5 ampolas, 50 vezes 50 vai ter 250 miligramas. Então, eu vou precisar de quanto de soro para fazer uma solução de 250? Eu tenho aqui 50 aqui já. 200, né? Só para vocês raciocinarem comigo. Então, os medicamentos vasoativos, eu vou fazer uma solução, a diluição padrão dele vai formar 250 ml. Então, quando o médico disser, vamos preparar a dopamina, gente, eu já sei quanto é. E outra lembrança que eu não tive ainda de fazer, vou lembrar vocês agora, ó. No carro, na nossa USA, nós só precisamos de soro glicosado de 250 ml, porque nós só vamos usar soro glicosado para diluir vasoativos. Nós não vamos usar, ou então para resolver uma hipoglicemia. Nunca vamos usar na parada, no infarto, no AVC, no trauma. Soro glicosado na nossa USA, ele não precisa ser de 500 ml. Tanto que tem USAs que são já padronizadas, ela só usa soro glicosado de 250, que é só para diluições, tá? Mais fácil até para a gente desprezar. Sempre lembrando os mesmos cuidados, acesso central, preciso de um acesso central para manter esse paciente com esse medicamento. Quando ele extravasa, ele faz inicialmente você vê uma flebite, em seguida ele faz necrose daquele tecido, tem que fazer limpeza daquela área, fazendo, às vezes precisa de enxerto no local, porque não tem como. E o enfermeiro ou o teste de enfermagem percebeu que infundiu, que extravasou, aspira tudo que tem ali, até vir sangue, porque você já está, pelo menos aquilo que está a seu alcance, você consegue tirar. É um dos cuidados, tá, gente? Se cair em prova, você já sabe. Pronto.
Estamos retornando com o assunto adrenalina, né? A nossa tal epinefrina, adrenalina, né? É tão usada hoje em dia, né? Hoje ela está bem mais importante. As novas diretrizes hoje estão dizendo quanto antes eu fizer adrenalina nos pacientes que sofrem uma parada cardiorrespiratória, melhor para esse paciente, principalmente porque ela tem essa ação aqui de aumentar a pressão de perfusão cerebral e coronariana, ou seja, ela é o medicamento que vai conseguir aumentar essa pressãozinha dentro do coração e lá no cérebro, né? Então, assim como a atropina e outras, ela também pode ser feita endovenosa, intraóssea, intramuscular, subcutânea e endotraqueal. Não, na hora que eu vou fazer ela direto na veia, eu não preciso diluir, tá? Na parada, por exemplo, eu não preciso diluir, eu vou estar fazendo sempre a cada 3 a 5 minutos. E quando eu preciso fazê-la como droga vasoativa, eu posso fazê-la diluída em soro, tá? Mas nesse caso, ela só pode ser feita para crianças. Essa solução que vocês vão estar, só vai acontecer de preparar noradrenalina para manter em bomba de infusão para crianças. Adulto, ela é arritmogênica, ou seja, ela é contraindicada. Só que no momento em que eu diluo a adrenalina no soro, gente, eu preciso proteger da luz, porque a adrenalina é fotossensível. Então, ela é tanto que vocês vão estar vendo a adrenalina numa ampolinha escura, né? E ela tem que ser mantida sobre... E quando eu faço essa diluição, eu vou ter que estar protegendo da luz para ela não perder a ação dela, tá? Lembrando que aqui na ECP, ó, esses algoritmos são desse ano, tá? Nós vamos estar utilizando a adrenalina tanto nos ritmos por FV e taquicardia ventricular sem pulso, né? E como vamos estar usando na ESP. Na ESP, eles estão orientando que na hora que alguém pulsionou o acesso, já faz atropina na ESP. Na taquicardia ventricular sem pulso, não. Ele já diz, desculpa, na taquicardia e fibrilação, eu vou fazer no segundo choque, eu já faço adrenalina. Então, olha o que diz lá embaixo. Na parada por AESP e a sistolia, o quanto antes. Pulsionou o acesso, alguém está lá comprimindo, alguém pulsionando o acesso, porque a compressão é mais importante. Mas pulsionou o acesso, faz adrenalina, não espera nada. Na taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação, choque, compressão, que é aquilo que a gente já sabe da importância, e alguém já está funcionando o acesso. Funcionou o acesso, adrenalina. Ou seja, a primeira dose, em qualquer que seja o ritmo de parada, eu vou estar usando adrenalina. Tá? Isso é do novo algoritmo de 2020, segundo as novas diretrizes da American Heart. Então, na parada, vai ser sempre em bolos, significa direto na veia, tá certo? Ela só é estável por 30 minutos, ou seja, eu aspirei na seringa, está dentro da ambulância, o paciente parou, eu usei algumas adrenalinas, eu deixei algumas já aqui prontas, na hora ele voltou. Na caminho o paciente para de novo, gente, eu não tenho certeza se ela ainda tem estabilidade, aquela que eu deixei na seringa. Então, aspirei, não usei, joguei fora. Então, qualquer que seja o medicamento, que é mais arriscado, já que a gente não precisa decorar tudo isso, tá? Lembrando que quando eu diluo, ela vai ser sempre diluída em soro glicosado. Todas as vasoativas só têm estabilidade em glicosado. Lembraram aqui? Dopamina, dobutamina, noradrenalina, epinefrina, só em glicosado. Tá, gente? É a estabilidade dela. Eu faço em soro fisiológico. Se eu fizer, eu não tenho certeza do que eu estou fazendo para o paciente, porque ela não tem estabilidade. O diluente dela é aquele, é o diluente próprio. Vocês que estão me ouvindo, eu estou com dificuldade de olhar para a câmera, porque eu tenho um aluno aqui na sala de aula, tá, gente? E eu tenho dificuldade mesmo de estar olhando para uma câmera que eu não estou vendo você aí do outro lado. E aqui eu vou estar usando a adrenalina também na asma brônquica, né? Eu vou estar usando nos aerosóis da vida, eu vou estar usando nas reações anafiláticas. Seria bom que todos nós profissionais tivéssemos uma ampolinha dessa dentro do nosso carro, da nossa casa, porque uma pessoa sofre uma reação anafilática, edema de glote, a adrenalina retira na hora, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter uma aula sobre essas emergências. Só lembrando aqui o que mais. Deve-se endotraqueal da mesma forma, dose dobrada, diluir em 20 e ventilar o paciente.
A enoxaparina nós também não tínhamos no nosso viatura até bem pouco tempo, até 2017. Para aqueles profissionais que chegaram no SAMU depois de 2017, eu queria lembrar para você que até 2017 o paciente que sofria um infarto, ele só tinha a opção de ser tratado em 3 hospitais do estado, aqui no Messejana, em Sobral e em Barbalha. De 2017, o SAMU Ceará assumiu a trombólise dentro da ambulância, extra-hospitalar, pré-hospitalar, ou seja, ele trata aquilo que o hospital de referência faz com o paciente infartado, a nossa equipe faz dentro da ambulância. Né? Então, esse medicamento faz parte do kit de trombólise. A enoxaparina, né, que todo mundo conhece como Clexane, né, aquela ampolinha bonitinha que vem pronta com o medicamento dentro, né, a gente já tem na ambulância e nós vamos fazer sempre no paciente infartado, quando eu chegar no protocolo de AM, que nós vamos estar falando com vocês, que o nosso Secretaria de Saúde do Estado lançou um protocolo que hoje é do Estado e é do SAMU também, e a gente vai estar mostrando a trombólise também nesse mesmo dia. Então, a gente mostra melhor, mais detalhes sobre o uso desses medicamentos, tá? Nós vamos ter dentro da nossa ambulância Clexane de 40 e de 60 miligramas, tá? Ela já vem prontinha na seringa, para a gente estar administrando. Elas também têm ação nessas outras, muito mais ação de profilática, de prevenção de trombose venosa, trombose. E aí, gente, a administração dela sempre só pode ser subcutânea e endovenosa, tá? Na hora eu vou monitorizar cuidadosamente esse paciente abaixo de peso e idoso, que vai usar, porque ele pode sangrar facilmente com o uso desse medicamento, porque ele é um anticoagulante. Eu não vou aspirar na hora que eu vou puncionar o tecido subcutâneo, para administrar o medicamento, eu não aspiro para saber se vem sangue, retorno. Eu não massageio quando eu termino de introduzir, porque heparina é contraindicado fazer isso, senão eu vou causar um sangramento naquele local. Vocês vão ver hematomas feios no local que foi administrado, porque foi aspirado nesse momento ou foi feito massagem no local da inserção da injeção. Eu não vou ler sobre esses detalhes da técnica de injeção subcutânea, mas eu queria que vocês lessem com calma, porque o slide vai estar com vocês, tá certo? E estudassem isso aqui, porque isso é importante. Muita gente fez o curso de enfermagem, o técnico de enfermagem, e tem detalhes importantes para falar sobre o Clexane, tá? Porque o nosso tempo é muito curto. Para ter um curso sobre esse assunto, a gente merecia um curso de pelo menos 20 horas. Deverá ser administrado de preferência no paciente deitado ou sentado, tá, gente? Não é pegar um paciente em pé e sair administrando o medicamento. De preferência, ele está deitado ou sentado confortavelmente. E o local ideal para administrar o Clexane, que a gente vê demais, né, na parte do deltoide, não pode ser, tá? Ele nem deve ser, há muito tempo foi proibido, ele deve ser feito no abdômen, no tecido do abdômen. Eu vou aqui no umbigo, libero os 5 primeiros centímetros e dali em diante eu começo a fazer, eu administro, tá? Essa medicação. Não posso fazer próximo à cicatriz umbilical. A injeção subcutânea consiste na introdução da agulha verticalmente, isso eu não vou falar, porque é outro cuidado que vocês vão ler, só relembrar, tá? Injetar lentamente o conteúdo, mantenha a prega até o final da injeção, tá? Até o final do medicamento, porque tem gente que faz a prega, introduz a agulha e solta a prega. Não pode soltar, porque quando eu solto a prega, o medicamento não fica mais no subcutâneo, ele pode entrar para o intramuscular ou ficar na intraderme, tá? Então, a prega tem que continuar. Qualquer situação de... E lembrando que esse medicamento, ele tem como é que a gente chama? Um dispositivo de segurança, que ele só é ativado na hora que eu introduzo completamente o êmbolo. Eu abaixo o êmbolo completamente ali na pele, aí na mesma hora ele é ativado. E a agulhinha já sai protegida. Então, lembrando isso, tá? A ativação do dispositivo de segurança só é possível se o êmbolo for completamente abaixado. Tem gente que fica sem saber o que é que faz para ele baixar. É exatamente.
tá? Lembrando que eu vou utilizar nos pacientes, eu vou passar um pouco mais rápido, tá certo, gente? No paciente do infarto, eu vou fazer uma dose subcutânea e vou fazer uma dose intravenosa. A dose intravenosa de enoxaparina ou clexane só é feita no infarto, tá? Somente no infarto, ela não tem outra indicação. Inicialmente eu faço 30 miligramas, vou precisar de 2 seringuinhas lá, eu pego a seringa de 40 e vou lá e administro direto na veia do paciente. Se eu tiver mais que isso, eu elimino aquele excesso, porque eu preciso, ao final, que a seringa fique protegida. E em seguida eu vou fazer o restante da medicação, vou fazer outra dose, o restante da dose vai ser feita endovenosa, tá? Pacientes menor que 75 anos, eu faço 30 miligramas direto na veia e em seguida eu calculo quantos quilos esse paciente tem, eu faço 1 miligrama por quilo. Se ele tiver 80, se ele tiver 70, eu faço 1 miligrama por quilo, tá certo? Isso subcutâneo. Atentar para a dose maior que 75 anos. Eu tenho chamado a atenção nos slides sobre isso, porque é muito sério. Maior que 75 anos, não vou fazer bolos. Eu não faço aquela dose que eu fiz nos outros pacientes mais jovens, menos de 75, tá? Isso é novo, eu quero que vocês passem para a equipe médica, inclusive eu vou passar para o grupo de vocês as novas doses dos trombolíticos, do medicamento da trombólise, tá? Do kit, porque precisa ser repassado para os médicos, porque desde 2017 foram mudadas essas doses e nós aqui do SAMU não atualizamos ainda. Estamos atualizando a partir desse momento que estamos de educação continuada, tá? Começar a primeira dose subcutânea nesses pacientes, ou seja, não vai ter aquela dose endovenosa, e ainda vai ser lá no paciente maior de 75 anos, eu faço endovenosa, e a subcutânea é 1 miligrama por quilo. No paciente maior que 75 anos, não. Eu nem faço endovenosa, ainda é menos a dose subcutânea. O risco desse paciente sangrar é maior, é diferente do paciente mais jovem. Aqui tenho a tabelazinha só para que vocês guardem esse quadro, mas eu estou mandando para o grupo de WhatsApp de vocês todos os medicamentos e as doses, tá? Não vou gastar tempo aqui, estou repetindo o que eu falei. O etomidato vocês vão estar usando quando vai entubar um paciente, ele é um sedativo anestésico, tá? Hipnótico. E assim, é uma solução que está injetável, ela está pronta, mas eu posso diluir até em 10 ml e fazer direto na veia. Não tem muito segredo. É um medicamento que é muito utilizado para intubação, porque o efeito dele só é até 12 minutos, né? E 12 minutos o paciente já está passando aquilo ali, se for preciso acordar, acorda, tá? O uso é imediato após aberto, depois que eu abrir eu não posso guardar esse medicamento, tenho que desprezar se eu não usar, tá? Pode causar movimentos involuntários durante a indução, ou seja, se eu estiver administrando esse medicamento no meu paciente que vai ser intubado e ele apresentar movimentos involuntários, já sei que foi do medicamento, tá? Vamos pensar que foi uma convulsão, tal, de repente, é bom que a gente atente para as reações adversas. Temos a fenitoína, o nosso tão conhecido idantal. O idantal também, eu só tenho um lembrete para fazer para vocês, que é a diluição do idantal. Lembrando, idantal jamais eu vou fazer puro, porque ele é um medicamento de uma acidez altíssima, ele queima o vaso. Se vocês virem paciente usando o idantal, mesmo de 8 em 8 horas, vocês vão ver muitas vezes fazendo flebite, tá? Química, porque ele queima o vaso, tá? Então, ele precisa ser diluído sempre. Hoje antigamente se fazia ele diluído em 20, hoje não se faz mais. A diluição dele é pelo menos em 100 e fazer endovenosa, porque é por conta da flebite química, tá? E eu lembrando, o único diluente do idantal, eu acho que a equipe de enfermagem pode gravar isso. É o único medicamento que eu conheço também que só pode diluir em soro fisiológico. Não pode ser em glicosado, não pode ser em água destilada. Eu tenho água destilada aqui, dilui. Não, sempre em fisiológico. É o cuidado mais especial que eu gostaria de passar para vocês.
É muita coisa para falar. Já agora não é mais fenitoína, é fentanil. O nosso fentanil também, quando está falando aqui do fentanil na indução anestésica, onde eu vou sedar meu paciente, é um analgésico potentíssimo. Intubou, não pode ficar sem esse medicamento nunca mais, até tirar o tubo. Nenhum paciente consegue respirar com a dor do tubo da traqueia, né? O dormonide não, o fentanil precisa ficar até a hora que eu tiro o tubo do paciente. Se ele ficar 30 dias, 40 dias usando fentanil, porque ninguém aguenta a dor daquele tubo na garganta. Então, o fentanil sempre é puro, tá, gente? Sempre. Eu vou fazer direto na veia bolos, e se for para manter o paciente entubado, ele vai ser mantido analgesiado também. Eu vou ter que aspirar esse medicamento. Eu queria lembrar que eu falei até na turma de quarta-feira, eu falei que tivesse um enfermeiro ousado aí, que gostasse de resolver as coisas que não estão resolvidas ainda, lembrar para o laboratório desse medicamento de fazer frascozinhos com pelo menos 40 ml. Porque para eu manter na veia, correndo direto na veia, quando eu colocar aqui o equipo, eu vou encher o equipo. Só o equipo comporta 20 ml. Se eu tiver extensor, vai mais uns 5. E vai ter que ficar pelo menos 10 aqui em cima. Então, se eu tiver 40 ml de fentanil prontinho, seria maravilhoso. Porque até hoje, em todo o mundo, eu preciso manter esse paciente usando fentanil, mas eu tenho que esvaziar um soro, aspirar esses 5 ml, 10 ml daqui, boto lá. Mais 10 ml, boto lá. Mais 10 ml, boto lá. Então, assim, é uma manipulação muito grande que eu acredito que os laboratórios tivessem um retorno da gente que trabalha direto com o medicamento, já teriam mudado, né? Só lembrando, isso é cuidado, isso é a enfermagem, é a equipe que trabalha que dá os sinais para os laboratórios, tá, gente? Para estar melhorando essa situação. Fentanil, já falei, ele está sempre pronto para uso, tá? Não vamos diluir nunca, nem no frasco do soro eu vou diluir, tá, gente? Observar sempre sinais de depressão respiratória, administrar endovenoso muito. Se a administração for feita muito rápida, ela pode causar rigidez muscular, laringoespasmo, apneia. Então, sempre eu tenho dúvida se eu devo fazer esse medicamento rápido na veia ou não. Saiba, na veia nenhum medicamento pode ser feito rápido. Atropina, sim, mas para que fazer rápido? Então, todo medicamento vamos fazer lento, já que a gente não sabe qual deles pode ir mais rápido ou menos rápido, tá? Porque a hidrocortisona eu coloquei só porque também está no carrinho, mas não tem um cuidado especial para a hidrocortisona, tá? Talvez a gente só para fazer um cálculozinho, tá? Na administração dele, só lembrando que é interessante se eu for fazer hidrocortisona. No adulto eu faço em nádegas, sempre é o melhor músculo é a nádega, tá? E nas crianças sempre no vasto lateral. Na dúvida entre fazer o medicamento intramusculoso, ou intramuscular, desculpa, é gravado, mas eu estou me sentindo quase ao vivo, porque vocês estão vendo os meus erros e vão ficar aí. Acho que faz parte da nossa naturalidade. Quem me conhece já sabe que é assim, tá? Lembrando que na dúvida em fazer o medicamento intramuscular, se eu devo fazer no deltóide ou não, faça no músculo que você não tenha dúvida que ele vai comportar mais volume. É a nádega mesmo, tá bom? Vamos lá, ok? E aqui nós vamos para o nosso tão conhecido Isordil. Isordil de 5 miligramas, vixe, mas esses medicamentos dentro do carro, sim, nós vamos usar Isordil sempre também. Nos pacientes com dor torácica não traumática, aquele paciente com síndrome coronariana aguda, a gente vai estar usando o Isordil, porque ele é um vasodilatador coronariano, ele vai aliviar aquela dor, tá certo, gente? Então, lembrando aqui que o Isordil, para nós que vamos administrar, tem alguns cuidados importantíssimos. Na aula de infarto, a gente vai estar falando do protocolo, a gente vai estar falando mais detalhe, mas todo paciente com dor torácica não traumática, até mesmo antes de fazer eletro, eu posso fazer o AS, que eu falei lá no começo, eu posso fazer o clopidogrel, que já vai prevenir o novo infarto. Mas o Isordil e a morfina, que eu vou falar daqui a pouco, nós só vamos poder fazer depois do eletro. Porque se tiver uma alteração no eletro que indique infarto de parede inferior, então já contraindica usar o Isordil, tá certo?
Então, mais na frente a gente vai entrar nesse detalhe com a equipe. Lembrando, tá? Pode ser feito até 15 miligramas, mas sempre só 5 miligramas, só um comprimido por vez. A cada 5 minutos eu posso estar repetindo. Ou uma coisa que eu gostaria de lembrar demais é o Isordil de 10 miligramas, ele não é absorvido sublingual, gente. Equipe, por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. Isordil de 10 miligramas não é absorvido sublingual, ou seja, isordil de 10 miligramas não é para estar no carrinho de parada. Isordil de 10 miligramas não é para estar na nossa viatura do SAMU, porque não tem sentido, ele é absorvido no estômago, não é para ser usado na hora do paciente com síndrome coronariana, tá? Então, o isordil de 5 é o que tem que estar lá. Eu não posso quebrar o de 10 achando que vai se resolver. Eu não posso ter o de 10 lá na minha gaveta, ok, gente? Tira, isso aqui era das nossas gavetas. Mas, graças a Deus, já conversamos com o farmacêutico, ele não entendia em que momento usava, já tirou das nossas gavetas, de 10 miligramas. Ou seja, carrinho de parada, gaveta da USA, não é para ter isordil de 10, senão na hora a gente pode confundir e utilizar. Mas o de 5 miligramas, ele inclusive é bem diferenciado, ele vem numa corzinha diferente, porque para chamar a atenção da gente que vai utilizar. Sublingual, na hora que eu coloco sublingual, eu digo, olha, o senhor deixa esse remedinho aí, não fale nada agora, não engula agora, e ele vai fazer a ação que ele tem que fazer, ok? Estamos terminando. Temos agora a nossa lidocaína, que chama a atenção muito dos profissionais. Quando a gente não trabalha em emergência, não sabe, acha que lidocaína só vai servir como anestésico. Mas no nosso carrinho de parada e na nossa USA, ele não vai ser usado como anestésico, tá? Porque nós vamos estar usando a lidocaína sem vasoconstrictor. Prestem bem atenção. Essa tampinha da lidocaína que eu uso dentro do centro cirúrgico é vermelha para chamar minha atenção. Essa faixazinha cinza que vocês estão vendo aqui, da outra lidocaína com vasoconstrictor, é vermelha. Então, lembrando, sempre eu vou estar olhando se ela é sem vasoconstrictor, tá? Porque essa lidocaína, ela é feita direto na veia para arritmias. Ela é um antiarrítmico, tá certo? E hoje ela está sendo usada também para outra situação que nós vamos já falar para vocês, tá? Foi definida há pouco tempo que a gente vai usar sempre ela antes da intubação e da traqueal, de fazer os outros medicamentos, porque ela é adjuvante dos outros, ou seja, ela vai ajudar na ação dos outros. Lidocaína é antiarrítmico, nós vamos estar usando tanto na parada como nas próprias arritmias com pulso. Na parada, como é que eu vou usar, tá certo? Na parada eu vou usar sempre 1 a 1,5 miligramas. Então, no último dia do curso, nós vamos estar discutindo essas doses, fazendo cálculo com vocês, tá certo? Tá bom, gente? E aí, o máximo da dose dela é de 3 miligramas por quilo e assim vai. Nós vamos estar aqui só para mostrar para vocês que a Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira já lançou esse protocolo onde ele diz que a primeira medicação a ser utilizada na sequência rápida de intubação é a lidocaína, porque ela vai ser um adjuvante dos outros medicamentos, ou seja, ela vai ajudar, ela vai potencializar a ação dos outros. Quer dizer, o fentanil vai ter mais tempo de ação, a etomidato, que só é 12 minutos, vai ter mais tempo de ação por conta da lidocaína que eu fiz antes de todos. Ok, né? Muito bom a gente saber disso. Evidências recentes mostraram que a lidocaína apresentou mesma taxa de sobrevivência quando comparada à amiodarona na parada. A amiodarona não tem, só tinha 3 ampolas, acabou, só tem um lidocaína. E aí ele ainda diz assim, que na PCR extra-hospitalar não teve nenhuma alteração de mudança, ou seja, a sobrevida dos pacientes é a mesma coisa, tanto faz uma como a outra medicação. E eu deixei também um cálculo para que vocês fizessem, tá bom? O frasco da lidocaína a 2%, tem 20 ml, quantos ml eu preciso aspirar para ter 1 miligrama por quilo num paciente com 80 quilos. Isso porque cai também em questões de prova. Lembrando assim que esses detalhes que eu estou jogando para vocês maiores é porque esse ano também a gente tem uma previsão
de concurso público no Estado, né, para a saúde, e para muitas vagas. Isso eu já sei, porque eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, eu estava lá dentro. Infelizmente, a pandemia deu uma parada. Eu estou falando isso aqui publicamente, porque vocês comecem a estudar, porque já já sai edital. E essas novidades, esses cálculos, é bom que a gente saiba para, na hora da prova, a gente acertar nas provas. O midazolam, nosso tão conhecido Dormonide, né? Nós vamos usar também quando eu vou sedar meu paciente para entubar, eu vou estar usando, ele vai deixar meu paciente dormindo, né? Eu costumo de associar o dormonídeo com dormição, ou seja, eu uso um fentanil que alivia a dor e eu uso um dormonídeo para deixar ele dormindo. Então, eu quero até dizer essa novidade para vocês. Novidade assim, é uma experiência. Eu sou do tempo que o paciente era entubado e depois da intubação não tinha analgesia e sedação contínua. Olha que coisa triste. O paciente dentro do UTI entubado sem analgesia contínua, com carinha de dor, dificuldade de respirar pela dor, né? E aí, gente, é interessante falar para vocês que hoje todo paciente entubado, ele fica em coma induzido, ou seja, ele fica sedado e analgesiado, né? Para que ele não sofra. E a gente pode até tranquilizar a família dizendo, olha, ele não está sofrendo, porque ele não está sentindo dor nenhuma, se ele tiver um corte grande ele não sente, uma úlcera grande ele não sente, nada ele está sentindo, porque ele está sedado e analgesiado. Quando ele acordar, acordou. Né? Muito bacana a gente saber disso para dizer para a família. Eu gostava muito de tranquilizar os familiares. Metoprolol é outro medicamento que a gente não tinha, agora tem no kit de trombólise. Ele é um antihipertensivo, nós vamos usar pouquíssimo esse medicamento dentro do nosso carro, né? Ele só vai ser usado quando o nosso paciente estiver com pressão muito alta e tiver que fazer o trombolítico, porque eu só posso fazer o trombolítico que é muito sério na hora que eu for usar o metoprolol endovenoso, gente. Cuidado de enfermagem, que é muito importante. Eu preciso fazer ele lentamente, é 5 miligramas a cada 10 minutos, tá? Eu vou estar fazendo lentamente, fazendo a dose que foi prescrita, tá? Então, lentamente eu vou fazer e observando, alguém está medindo eu estou fazendo lentamente, eu paro um pouquinho, verifico a PA e vou estar fazendo lentamente, verificando a PA. É um cuidado de enfermagem. Isso ninguém ensina pra gente assim facilmente. O doutor manda fazer e ele acha que a gente já conhece esses cuidados e às vezes nem ele conhece. Da adenosina, pouca gente sabe desse detalhe que eu passei. Metoprolol, as doses, que eu não vou estar entrando em detalhe, porque ninguém vai estar... A morfina, conhecida também, que a gente vai estar usando nos infartados, nos pacientes com dores muito... tá? Ele diminui retorno venoso ao coração, né? A isquemia, a ansiedade do paciente, a congestão pulmonar, ele também diminui. Eu só quero lembrar para vocês que a morfina que tem que ter no nosso carro, ou no nosso viatura e nos carrinhos de parada, precisa ser essa morfina de 1 miligrama ou a de 10 miligramas, porque a dose que a gente usa é 2 a 4, tem morfina de 0,1 miligrama, aquela não, aquela você usa dentro de centro cirúrgico. No carrinho de parada e na nossa viatura precisa ser essa morfina que eu estou mostrando para vocês, essa que tem 1 miligrama por ml, e essa que tem 10 miligramas por ml, ou uma ou outra. O ideal seria essa de 1 miligrama, porque a gente não precisaria estar diluindo, tirando e tal, tá? Mas na falta de uma, a gente usa a outra. Ok? E ela é contraindicada para os pacientes, assim como o isordil também. Paciente com infarto de ventrículo direito, que eu só vou saber depois que eu fizer o eletro, não dá para saber, por isso que eu preciso fazer eletro antes de fazer morfina e isordil. Paciente hipotenso, PA menor que 90, e paciente com frequências cardíacas menor que... Cadê? Frequência cardíaca menor que 50 eu não posso estar fazendo. Não vou chocar esse paciente, ele vai fazer mais hipotensão e frequência menor. Ok? Estamos terminando. Se eu for fazer diluída, está aí a forma de diluição. A naloxona nós não temos ainda no carro. Eu trouxe a naloxona exatamente porque ela está sendo muito debatida desde 2015, onde no APH a gente faz muita prova de APH, tem, né, nossos treinamentos,
E a naloxona, o Narcan, ou Neosine, ela está hoje indicada para o leigo utilizar ao encontrar uma pessoa com overdose, parada por overdose, o leigo pode fazer intramuscular essa medicação. Então, eu trouxe para a gente estar conversando um pouquinho e eu vou mostrar para vocês que lá na frente a gente vai estar, quando a gente falar de parada, a gente vai estar usando esses algoritmos para estar discutindo com vocês, tá? Doses, vai dizendo as doses, eu não vou nem falar porque nós não estamos ainda com ela no nosso carro, tá? Quando tiver, vamos ter que fazer uma paradinha, é bom que você já tenha material para ler, nós não temos ainda na nossa ambulância. Diz como é que deve ser usada, a dose, a repetição da dose. E o algoritmo para socorrista leigo, quando é que ele usa, tá? Ele atendeu o paciente, ó, ele já vai, se ele tiver a história de que ele está em overdose, ele já vai estar usando. Lembrando para vocês que ao final da aula nós vamos estar lançando, ou mesmo no meio da aula, um link onde vocês vão estar entrando nesse link, vão clicar no link e vão estar registrando a frequência de vocês, tá? Não esqueçam, porque é pela frequência que a gente vai garantir um certificado, tá bom, gente? E depois a gente vai estar falando sobre a naloxona na parada, mas assim, porque na verdade nós precisamos ainda ter esse medicamento no nosso carro para estar estudando sobre ele, tá? A noradrenalina, conhecida de todo mundo, é outro vasopressor que é muito mais utilizado do que a dopamina, que nós falamos antes, que a dopamina, a grande contraindicação dela é que ela aumenta muito a frequência, então a gente vai usar muito a noradrenalina. E a dobutamina só é usada nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Então, quando nós tivermos um paciente hipotenso, chocado, nós vamos usar noradrenalina sempre, tá certo? Sempre. Tá? Como é que eu preparo? Esse aqui já é a ampola da noradrenalina, tem 4 ml. Nós vamos estar usando 4 ampolas, que vai dar 16. Eu vou estar usando com 234 de soro para fazer os 250 ml que eu falei no início para vocês, a solução, tá? Vamos fazer ela concentrada também, ela se tornará... Se ela extravasar, também vai... Esses medicamentos de urgência todos são um risco para o vaso se houver extravasamento, tá? Vamos verificar a pressão com cuidado, lembrando a enfermagem que mantém esse paciente com noradrenalina, que esse medicamento ele é um vasoconstrictor, então as doses vão aumentando. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, vai ter que estar verificando essa PA com muita frequência para estar aumentando ou diminuindo essa dose. O que nós vamos querer é que a mínima dose e manter o paciente com a pressão boa. Não vamos deixar o paciente com esse medicamento 3, 4, 5 dias sem necessidade. Proteger da luz quando estiver concentrada. Deve ser em cateter venoso central, como os demais, que eu já falei. A petidina, nossa conhecida da Olantina. Passei aqui só para estar lembrando a vocês que ela vai ser diluída só em 8 ml, tá? De soro fisiológico, água destilada ou glicosado. E não pode ser feita em criança, só isso. Não deve ser administrada em criança. Eu queria lembrar para vocês que o sulfato de magnésio é o medicamento que nós vamos estar usando na parada, tá? Só naquelas situações que eu falei para vocês. Eu troquei um pouquinho aqui, eu quero que vocês relembrem de uma coisa. No slide, ele está bem claro, quando eu falei lá de gluconato de cálcio e agora sulfato de magnésio. O gluconato de cálcio eu vou repor no cálcio baixo. O sulfato de magnésio quando eu tiver o magnésio baixo. Então, só isso que eu quero que vocês entendam, que na hora eu estava falando de gluconato de cálcio, pensando que estava falando de sulfato de magnésio, mas fica bem claro isso para vocês, tá? Fique bem claro isso, assistiu o vídeo todo e entendeu essa situação. Usado nesse tipo de arritmia, tá certo? Arritmia que leva à parada cardíaca, tá? E ele está pronto para uso. Ele vai ser feito direto na veia também, tá? Eu vou estar pedindo a vocês também para fazer esse cálculo. Vocês vejam o cálculo, façam isso quando tiver, tire um tempinho, anote, eu vou mandar o slide para vocês. Vocês vão tentar fazer o cálculo e a gente vai estar discutindo no final do curso, no último dia, tá?
Vou sempre lembrar que sulfato de magnésio eu também posso utilizar naqueles pacientes de eclâmpsia. Nós vamos atender emergências de eclâmpsia, urgências, né, de gestantes. E a gente só vai poder fazer o sulfato de magnésio se eu passar uma sonda nessa paciente para monitorar a diurese dela. Que ele é eliminado pelo rim. Se o rim não estiver funcionando, eu posso estar intoxicando essa paciente e ela ter uma situação bem mais séria pela hipermagnesemia, tá? Ok? Estamos no último slide aqui do tenecteplase, que é o nosso tão falado trombolítico, tá? Havia pessoas na equipe que achavam que esse trombolítico podia ser usado também no AVC, que tanto eu falo também para vocês. Esse trombolítico que nós utilizamos no nosso carro, na nossa viatura, ele só é utilizado no pré-hospitalar para infarto. O que é o trombolítico, o fibrinolítico? É um medicamento que ele vai ser administrado depois que o trombo se formou. O coágulo já está formado, já obstruiu a artéria. Ou lá no cérebro aqui, mas no caso do infarto, do miocárdio. E ele vai lá e dissolve o trombo. É diferente do anticoagulante, do antiagregante. Ele já tem um trombo lá, um coágulo feito lá, e ele vai lá e dissolve o trombo. Então, esse medicamento é feito... antecipado a ele, nós vamos usar aqueles medicamentos que eu falei para vocês, o Clexane, o Clopidogrel e tal. E o Clexane é um dos medicamentos que vai ajudar na ação dele. É um adjuvante. Então, o tenecteplase tem só alguns cuidados que eu preciso dizer. É simples de ser administrado. Eu só preciso ter um eletro, paciente com dor torácica não traumática, um eletro com supra de ST em 2 derivações seguidas. A indicação é essa. Com menos de 12 horas de dor. Até 12 horas eu posso fazer a trombólise. Ou seja, a janela para a trombólise do infarto do miocárdio é até 12 horas. Tá certo? Então, gente, e aí quando é que o SAMU faz esse medicamento? Toda vez que fizer esse eletro, que der supra de ST em 2 derivações seguidas, é indicativo de fazer. E se o paciente tiver a menos ou a mais de 2 horas de distância do hospital de referência. A mais de 120 minutos de distância, é o nosso protocolo. Se ele está com 2 horas e meia de distância e está com essa dor e tem esse eletro, faz o medicamento. Esse medicamento, ele vem o pozinho, o diluente vem aqui dentro dessa seringa já prontinha. Eu introduzo, diluo e aspiro somente o que interessa. Aqui é de acordo com o peso. Meu paciente tem 70 quilos, eu aspiro até o... Tá, gente? Super simples, o enfermeiro administra direto na veia periférica. O que a gente sabe das histórias e os relatos dos pacientes é que em menos de 5 minutos o paciente diz que não está mais sentindo dor. O que a gente vê, eu tenho que falar isso aqui, como se tivesse aula presencial, eu falaria. Eles costumam dizer que remedinho bom é esse, estão divulgando entre os colegas nos interiores da vida, que tem um remédio no SAMU que tira a dor total. Eles vão até o hospital de referência com a artéria aberta. O coração que ia chegar lá no hospital de referência depois de tantas horas de dor e sem receber sangue, ele chegava lá só para fazer transplante a maioria das vezes. E hoje não, a gente abre a artéria do paciente aonde o paciente estiver, no interiorzinho, lá a 8, 10 horas de distância do hospital de referência. O SAMU já salva aquele paciente, mas ele precisa vir para o hospital para fazer a angioplastia, para tirar o que causou aquilo ali. A placa, o que causou. E vai fazer a angioplastia em menos de 24 horas, tá, gente? É muito interessante, eu só queria dizer para vocês que a questão da dose, vocês passem para o médico da equipe, tá? Eu vou estar passando, aqui está dizendo que paciente maior que 75 anos, eu vou reduzir a dose na metade, então lembrando isso também, tá? Nós vamos encerrar por aqui. É muito assunto para se falar em um momento só, mas que fique essa mensagem. Vocês estudem e pesquisem um pouco mais, tá certo? Então, gente,
Deixe o seu like aí, diga para nós, faça os comentários sobre como é que foi, como é que estava o vídeo, sobre o som, a luz, se deu para vocês compreender o que é que ficou de ruim ou de bom. Passe esses comentários para nós, para que a gente possa estar melhorando a cada vídeo, a cada aula. Muito obrigada a todos, até a próxima aula, aula de manejo de equipamentos. Obrigada.